Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão do ciclo Vultos da Cultura Lusófona, que é coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, do Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, promovido pela PASC, que é um dos três grupos de trabalho ativos, para além do Grupo de Trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território, e o Grupo de Trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social. Como sabem, nós promovemos sessões praticamente todas as semanas, consoante as diversas temáticas de cada um dos grupos de trabalho. E este ciclo, como se depreende pelo nome, aqui o nome diz tudo, ou quase tudo, procura dar destaque a vultos da cultura lusófona, ou seja, vultos da cultura de língua portuguesa e, como se depreende também, não necessariamente nascidos em Portugal, não necessariamente portugueses. E daí que, ao longo deste ciclo, que vai já na 25ª edição, tínhamos já abordado autores do Brasil, de vários países africanos de língua portuguesa, mas também da Galiza, mas também do Oriente Lusófono, Goa, Macau, Timor-Leste. Enfim, o mundo lusófono é vasto, como sabem, e é muito rico em figuras literárias, filosóficas, culturais, e, portanto, há sempre gente suscetível de ser valorizada, de ser abordada, de ser convocada para estas sessões, e certamente que o ciclo vai manter-se, vai continuar. Já estamos a pensar nas próximas sessões, e, portanto, ainda há muitos vultos da cultura lusófona a abordar durante os próximos meses, durante os próximos anos. Até porque haverá eleições e, portanto, temos mais um mandato de 3 anos para cumprir, se tudo correr conforme o previsto. Hoje a figura em destaque é a Sofia de Mello Breiner, sendo que, como aliás já aconteceu no passado, esta ação é uma ação especial porque a Sofia de Mello Breiner aparece aqui no âmbito da revista Nova Águia, que é uma das entidades que está associada a este ciclo, para além do próprio MIL, Movimento Internacional Lusófono, Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. E, portanto, eu começarei por apresentar genericamente este mais recente número da revista, que ainda não está, já está fechado em termos digitais, mas ainda não está impresso. Ele será apresentado presencialmente, fica desde já o convite, no dia 22 de março, daqui a 15 dias, mais ou menos, num sábado à tarde, na sede da APE, Ação dos Pilos do Exército, ali junto à estação de metro do Alto dos Moinhos. Enfim, quem conhece Lisboa sabe onde é que é. Nós costumamos apresentar a revista, a primeira vez é sempre na nossa sede, no Palácio da Independência, mas continuam em obras, as obras só ficarão terminadas no final de abril, no princípio de maio, e, portanto, a PASC também serve para isso, não é? Para nós trocarmos favores, ajudarmos mutuamente na logística, e a APA, Ação dos Pilos do Exército, ofereceu-se muito generosamente para nos acolher no dia 22 de março, aí também para falar da revista e falar mais concretamente sobre uma figura que é destacada neste número da revista, que é o Rui Sinati, um poeta que, aliás, foi membro da Ação dos Pilos do Exército e que foi alguém com uma obra poética muito pujante, e também uma figura da lusofonia, porque ele esteve em Timor-Leste, e, portanto, a sua obra poética podia não acontecer, mas no caso dele acontece de uma forma muito, muito expressa. A sua poesia denota bem essa sua presença, essa sua ligação afetiva, emocional, estética, diria até quase ontológica, ao espaço de língua portuguesa. E, portanto, é isso que faremos então hoje. Eu vou partilhar, alguns de vocês já conhecem, receberam em primeira mão as provas da revista, ainda na fase da revisão.
mas outros não, e portanto vou partilhar. O Arthur Manso não consegue entrar, está sistematicamente a tentar entrar, mas há aqui uma dificuldade qualquer. Portanto, vou partilhar o documento, que é o miolo da revista. Portanto, a revista naturalmente tem um índice. Enfim, eu vou passando as páginas. E naturalmente a editorial, que é uma espécie de síntese panorâmica do conteúdo deste número. Antecipamos aqui que uma das figuras em destaque no próximo número será o Vasco Rocha Vieira, o último governador de Macau, perdão, o último governador português em Macau. Temos já um texto do Jorge Rangel, que é nosso parceiro no âmbito do MIL, e também faz parte da PASC, enquanto presidente do Instituto Nacional de Macau. Depois, já que estamos numa ação PASC, também convém salientar isto, começamos por dar destaque à entrega dos prémios PASC Cidadania 2024. A PASC todos os anos entrega este prémio, no âmbito da nossa conferência anual, que é sempre o nosso momento alto em cada ano, tem sido nos últimos anos, pelo menos. E este ano, ou melhor, no final de 2024, o prémio foi entregue em Viseu, na sede de uma nossa associação, a Proviseu, portanto foi a nossa anfitriã. E, enfim, fomos magnificamente recebidos, houve um almoço no Hotel Grão Vasco, e depois houve a sessão na própria sede da Proviseu, quando foi feita a entrega, neste caso ao Paulo Moraes, que foi o premiado em 2024, na presença do Henrique Neto, que tinha sido premiado no ano anterior, 2023, e que fez questão de estar presente. Depois, a secção mais extensa e mais relevante, eu diria em termos de conteúdos, é esta secção, Filosofia da História Portuguesa. São uma dezena e meia de ensaios, exatamente, são 15 ensaios, portanto, que têm precisamente como horizonte temático esse, o da Filosofia da História. Isto decorreu de um colóquio promovido ano passado, em junho do ano passado, pelo Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Aliás, tem acontecido muitas vezes e vai continuar a acontecer, naturalmente. Iniciativas no Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, colóquios, nomeadamente, congressos. Depois gera uma série de textos e esses textos são depois publicados, quando não é possível publicá-los em livro, são publicados na revista Nova Águia. Portanto, temos textos, começamos pelo Sr. António Brás Teixeira, que aliás é o presidente do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, como sabem. A Filosofia da História no Krausismo Português, Rodrigues de Brito, Cunha Seixas e Silva Cordeiro. Depois do António Paulo de Oliveira, também tem uma comunicação sobre um destes autores, a saber, o Rodrigues de Brito, precisamente. Enfim, há sempre gente que falta, naturalmente, mas estes 15 ensaios dão conta, de facto, de uma amplitude de autores que de facto, consolidam esse corpus filosófico, textual, sobre esta temática da filosofia da história. Silvio Lima, que é um autor mais contemporâneo, mais recente, aquilo pela mão do Carlos Leone, que aliás já participou numa destas sessões. O César Tomé, que faz uma evocação a este propósito do António Quadros. O António Quadros, como sabem, tem sido um autor muito valorizado, desde sempre na Nova Águia, já lhe dedicámos um número, e mais recentemente, por ocasião dos 100 anos do seu nascimento, tem sido objeto, nomeadamente, de pelo menos 3 transcrições de mesas redondas promovidas pela Fundação António Quadros, que é também nossa parceira institucional. O professor Guilherme Oliveira Martins fala sobre a filosofia da história do próprio Oliveira Martins, seu ascendente. Ele também tem sido uma presença habitual nos nossos eventos. Depois, o Joaquim Domingos, que é sempre uma figura também habitual da Nova Águia, fala sobre a concepção
da história de Sampaio Bruno. E o Sampaio Bruno, como sabem, já aqui falámos sobre ele, é uma figura axial no pensamento filosófico português, e que se repercute no Pascoais, no José Marinho, enfim, no Álvaro Ribeiro. Todos eles dialogaram, direto ou indiretamente, com, com Sampaio Bruno. A Filosofia da História em Lima de Freitas, pelo José Carlos Pereira. Lima de Freitas, como sabem, eu diria que foi um pintor filósofo, teve essa dupla condição, foi um pensador, um ensaísta, mas foi também, e essa é a dimensão mais conhecida dele, um artista plástico, com um estilo muito próprio. E, aliás, o José Carlos Pereira vai assumir uma das próximas sessões aqui deste ciclo, Roots da Cultura Lusófona, em princípio já em abril, mas depois nós comunicaremos isso. No dia 7. Depois o António Sérgio, que é também uma figura muito relevante em várias temáticas, mas também nesta, o António Sérgio, que é aqui evocado pelo professor José Esteves Pereira, que foi durante muito tempo presidente do Instituto de Filosofia Brasileira, neste momento é presidente da Assembleia Geral, mas enfim, também naturalmente participa, e aliás também tem participado nos colóquios do Instituto de Filosofia Brasileira, quer em Portugal, naturalmente, mas mais enfaticamente diria que também no Brasil. Teófilo Braga, que é aqui evocado pelo José Luís Perdão da Luz, um ilustre açoriano, um professor catedrático, fala sobre a filosofia da história de Teófilo Braga, que foi também ele um açoriano, aliás foi objeto do anterior colóquio do Atlântico, os colóquios do Atlântico, promovidos pelo Estado dos Açores. O próximo já está anunciado, vai ser no final de julho, será sobre Sena Freitas, e eventualmente terá uma extensão ao Brasil, em particular ao Rio de Janeiro, já que ele veio a falecer no Rio de Janeiro. O Teixeira de Pascoais, também era uma figura que não podia aqui faltar, pela mão da Luísa Borges, tem sido presença assídua, quer na Nova Águia, quer mais especificamente até neste ciclo. Já assumiu uma das sessões e tem sido presença habitual. O Mário Carneiro nos fala sobre o Fidilino Figueiredo. O Fidilino Figueiredo, como sabem, é alguém que é muito importante também nesta dimensão lusófona, em particular na ponte transatlântica entre Portugal e o Brasil. Ele, por razões diversas, até políticas, teve que sair de Portugal, ainda na primeira metade do século XX, fixou-se no Brasil, em São Paulo, no estado de São Paulo, e aí criou um departamento, uma rede, um grupo de discípulos que foi muito importante nessa ligação cultural entre Portugal e o Brasil, sobretudo na dimensão mais literária, de crítica literária. Mas tem também uma obra filosófica ensaística relevante. E o Mário Carneiro, nos dias de hoje, é certamente a pessoa mais qualificada para falar sobre o Filipe Figueiredo. O Miguel Real, enfim, todos conhecem, e que também participa regularmente na Nova Águia, tem um texto sobre Eduardo Lourenço, a filosofia da história em Eduardo Lourenço. Eduardo Lourenço, enfim, todos sabemos, um autor mais contemporâneo, faleceu há 3, 4 anos. E o Miguel Real é uma pessoa muito qualificada, inclusive a nível académico, o Eduardo Lourenço já foi objeto de um trabalho a esse nível do próprio Miguel Real. E depois, para terminar, estamos a chegar ao final, o Jaime Cordesão, que foi, para além de um grande historiador, alguém que tem obra nessa dimensão mais especulativa, mais autorreflexiva da filosofia da história. O Jaime Cordesão, como sabem, esteve também muito ligado à revista Águia, ao movimento da Renascença Portuguesa, portanto, insere-se perfeitamente nesta nossa linhagem. Depois esteve no Brasil, foi muito próximo de Agostinho da Silva, inclusive a nível pessoal, chegou a ser sogro de Agostinho da Silva, já que ele se casou com a filha do Jaime Cordesão, a Judite Cordesão. Bora lá. E para terminar,
esta secção. Eu próprio tenho aqui um texto em que junto dois autores, que à partida estão muito distantes entre si, ou relativamente distantes entre si, o Amorim de Carvalho e o Agostinho da Silva, mas que, enfim, quando pensei em fazer alguma coisa de novo para este colóquio, ocorreu-me fazê-los dialogar. Eu gosto muito de promover diálogos, em alguns casos menos previsíveis. E, finalmente, para encerrar esta sessão, temos o Samuel Dimas, que nos fala sobre a Dalila Pereira da Costa, que é também uma figura marcante para nós, para a cultura portuguesa, para a Nova Águia. Também já lhe dedicámos um dos números, apareceu na capa, inclusivamente. Enfim, agora não dou a palavra ao Samuel, mas pedir-lhe para se centrar mais sobre a Sofia de Melbrenner. Mas pronto, em síntese, são 15 ensaios, mais do que 15 figuras, porque há autores, eu próprio, que se debruçam sobre mais do que um autor. Portanto, eu diria que são cerca de 20 autores abordados, 20 filósofos da história portugueses abordados nesta secção. É uma secção relativamente extensa, ocupa quase metade da revista. Depois temos então a secção sobre a Sofia de Melbrenner, ainda por ocasião dos 20 anos da sua partida. Enfim, esta secção não estava propriamente, não foi propriamente programada, a regra esquadro, pelo menos. Mas o que aconteceu, isso já aconteceu no passado e acontecerá naturalmente no futuro, posso dizê-lo, o Samuel até tinha um texto sobre a Sofia de Melbrenner, já tinha enviado há alguns anos, mas enfim, o Samuel é da casa, é vice-diretor da revista, tal como o Nuno Souto Melhor de Campo, está aqui presente, cumprimento. E esse texto foi ficando, até porque muitas vezes as pessoas da casa, enfim, por mais fácil acesso e até por maior compreensão, às vezes têm textos que ficam em carteira, mas nunca são perdidos. Esse texto ficou em carteira. Entretanto, mais recentemente, o Luís Barreiros Tavares enviou um texto sobre a Sofia de Melbrenner. A Maria Luísa Francisco também enviou um texto sobre a Sofia de Melbrenner. Também, para compor a secção, recuperei um texto meu e, portanto, enfim, é uma secção menos extensa, mas digna. Sendo que o texto do Samuel é claramente o texto mais extenso e com maior conteúdo, maior fogo. Eu depois pedir-lhe enfim, para ir focando a Sofia, falar mais detidamente sobre este seu texto. Depois temos outros vultos, que são abordados de forma necessariamente mais breve. Tudo isto intercalado com a poesia, como sabem. Nova Águia é uma revista de ensaio e de poesia, como aliás aparece logo na capa. Isso acontece também neste número, em todos os números. Aliás, até muito por insistência e boa insistência do Samuel Dimas, essa dimensão poética tem-se até fortalecido, como veremos. E, portanto, isso também acontece. Temos poemas espalhados por toda a revista. Contra os outros vultos que são abordados, temos um poeta, desde logo, Álvaro Martins, que é equivocado por um ensaísta brasileiro. Temos também, depois, um texto sobre Almada Negreiros, da Anabela Rita. Foi até há pouco tempo professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Literatura Portuguesa, e que tem sido também presença habitual nos nossos eventos, também na Nova Águia, até dando sugestões, muitas vezes, e conduzindo autores até nós. Isso vai acontecendo. O Amorim de Carvalho. O Amorim de Carvalho é uma figura com uma obra muito relevante, enfim, na filosofia, na crítica literária. Enfim, se bem que depois, até pelo seu percurso de vida, ele exilou-se, saiu de Portugal, viveu muitos anos em França,
e de alguma forma ficou um pouco na sombra, um pouco esquecido, mas nestas últimas décadas, sobretudo o seu filho, o Júlio Amorim de Carvalho, tem feito um trabalho muito meritório. Aliás, até posso, dê-me só um segundo, ele hoje até me enviou a última, deixa eu ver se isto fica bem, a última publicação da Casa Amorim de Carvalho, eles fazem estas edições, portanto, publicação da obra, alguma dela inédita do próprio do pai, José Maria Amorim de Carvalho. Ele faz isso de uma forma muito abnegada, de uma forma muito convicta e empenhada. Isso é muito meritório, também por isso. E nós aqui publicamos uma extensa, e não um texto relativamente longo, uma extensa evocação do valor cultural, filosófico do pai Amorim de Carvalho. Depois, o Daniel Pires. Daniel Pires é um autor ainda vivo, é um grande investigador, mas foi recentemente homenageado e justamente homenageado na Biblioteca Nacional, em final do ano passado, pelo seu trabalho, não só em Portugal, das mais diversas frentes. Ele, entre outras coisas, está muito ligado à figura do Bocage. Inclusivamente, ele é o presidente do Centro de Estudos Bocagianos, sediado em Setúbal. Mas, para além disso, teve uma temporada no Oriente, em Macau, e é aqui evocado, enfim, é aqui homenageado pelo António Aresta, que é também um autor, enfim, que tem sido presença habitual na Nova Águia. Aliás, já publicámos um livro dele, no Mil, e está em cima da mesa a possibilidade de publicar um segundo livro, sobre o Eugénio Aresta, que foi avô do António Aresta, e que foi uma figura ligada à revista Águia, à Renascença Portuguesa. Ele chegou a ser aluno do Leonardo Coimbra. Enfim, não foi um dos seus alunos mais conhecidos, mais proeminentes, mas não deixou de ser seu aluno e de fazer um percurso relevante nestas áreas. E depois temos este ainda é maior do que eu estava à espera. Temos um texto sobre o Fernando Pessoa. Enfim, Fernando Pessoa tem sido sempre uma presença habitual da Nova Águia, aparece ou não na capa, isso não é o mais relevante, mas tem sido uma presença constante. Aqui pela mão de Alexandre Barreiros, foi um texto que nos chegou através do Nuno Soutomaior Ferrão, aqui presente. Caso o texto já tinha chegado para o número anterior, não foi possível publicá-lo no número anterior e transitou para este número. Isso é muito comum. Depois, sobre um autor cabo-verdiano, Henrique Levi, que é aqui, enfim, é homenageado pelo Hélder Manuel Carlos, que é também cabo-verdiano. Neste momento é professor na Universidade de Cabo Verde e é também o representante do MIL em Cabo Verde, já agora, e com quem muito recentemente, muito regularmente, promovemos iniciativas em comum. Manuel Ferreira Patrício, professor Manuel Ferreira Patrício, que é uma figura que nos é muito cara. O MIL, como sabem, já promoveu a edição das suas obras escolhidas em 2021. 5 volumes, bastante extensos. 5, não, 6 volumes, bastante extensos. Um trabalho conduzido por mim próprio, pelo Samuel. Ele também, volta e meia, é aqui evocado nas páginas da Nova Águia, desta vez pelo Emanuel Oliveira Medeiros, que é docente da Universidade dos Açores. O Orlando Vitorino é uma grande figura da filosofia portuguesa, como sabem. Enfim, faleceu já neste século, mas gostaria de salientar este texto pela simples razão que este é um texto que foi apresentado em primeira mão aqui numa destas sessões dos Grupos da Cultura Lusófona. O José Luís Ferreira esteve aqui, alguns de vós estavam presentes, e, portanto, apresentou Orlando Vitorino, e ele, claro, leu um texto, e esse texto que ele leu, precisamente, foi publicado neste número da Nova Águia. Portanto, é um bom exemplo de como estas sessões podem também dar aso, não tem que dar, esta não dará, enfim, não vou publicar a apresentação que estou a fazer da Nova Águia. O Samuel vai apresentar um texto que já está publicado, portanto, mas há intervenções que podem dar aso depois
a textos publicáveis na revista, na nossa revista, na Nova Água. Finalmente, temos o Rui Sinati, e falei sobre ele, até a propósito da apresentação que se fará proximamente, no dia 22 de março, na sede da Ação dos Pelos do Exército. Ele aqui, o professor Baixo Teixeira, qualifica-o de uma forma particularmente sugestiva, um poeta peregrino do mundo lusófono tropical. Ele, de facto, passou por toda a África lusófona, quase toda ela. Esteve no Oriente, em particular em Timor-Leste, e a sua obra, como eu há pouco disse, denota muito essa ligação e essa presença no espaço de língua portuguesa, no espaço lusófono. Precisamente no dia 22 de março, o professor Teixeira terá a oportunidade também de salientar essa dimensão. Mais poemas: Javal de Figueiredo, José Matel, Maria José Leal, também tem sido presença aqui nestas nossas sessões. Depois, nos outros voos, que é a secção também já clássica, a circunscrição temática não é tão, ou seja, é menos rigorosa, há mais espaço para outras abordagens, outras temáticas, se bem que nós nunca fugimos muito a esta dimensão lusófona, da afirmação de uma cultura lusófona comum, necessariamente ampla e plural. Começamos por um texto da professora Anabela Rita, sobre, tem-se falado agora muito sobre isso, Portugal, 9 séculos, 900 anos. Enfim, estas datas são sempre discutíveis, mas não é uma data completamente arbitrária. Depois temos o António José Borges, que nos fala sobre Cervantes e Shakespeare, passando também pelo Camões. O Arthur Manso, que eu não sei se aqui está, há pouco tentou entrar. Aliás, está na sala de espera, não sei se consegue entrar. O Arthur Manso tem um texto sobre a filosofia de ensino, aliás, é uma temática que é muito cara, e tem colaborado regularmente a Nova Águia sobre, não apenas sobre isso, mas também sobre isso. Isso também é uma mais-valia para nós, e, portanto, registramos sempre com agrado e com gratidão esses contributos do Arthur Manso. O Arthur Manso não está a conseguir entrar, ou melhor, já entrou. Temos mais um texto do Emanuel Oliveira Medeiros, Linguagem, Pensamento e Didática. Também se inscreve bastante nesta temática da filosofia da educação, da formação do humano enquanto tal. O Joaquim Pinto tinha um texto, também já tinha sido enviado alguns números, que foi finalmente publicado neste número. José Maria de Carvalho, um distinto professor brasileiro, que esteve cá em Portugal em novembro, participou nos colóquios Tobias Barreto e nos colóquios do Atlântico sobre Kant em Portugal, sobre o Teófilo Braga, e foi na altura eleito como académico correspondente da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Aliás, há um registro fotográfico no final da revista. E, precisamente, o ensaio que ele apresentou no dia 5 de novembro de 2024, na Cidade de Geografia de Lisboa, é aqui publicado neste número da Nova Águia. Depois temos um texto breve, mas muito incisivo, muito ígneo, diria, do Luís Furtado. O Luís Furtado foi uma figura, enfim, não muito conhecida, mas uma figura da filosofia portuguesa. Ele era muito próximo do Pinheiro da Gomes, entre outras pessoas. Fazia parte daquelas célebres tertúlias. Ele já faleceu há 2, 3 anos. Ainda publicámos um livro dele no MIL, A Teoria da Luz e da Palavra.
Mas, entretanto, este texto chegou-nos por via do João de Seabra Botelho, filho de Afonso Botelho, que era próximo do Luís Furtado, e fica aqui como nossa homenagem póstuma, que certamente não será a última. Depois o professor Luís Garcia Soto, galego, Universidade de Santiago de Compostela, tem sido também presença habitual na Nova Águia, e é sempre muito bem-vindo, até porque a Galiza para nós faz parte da lusofonia, da fraternidade lusófona. O Pedro Martins enviou um texto sobre a revista Espiral, que é uma revista que se inscreve nesta linhagem, da revista Águia, de outras revistas, até a Nova Águia. É uma revista que foi dinamizada pelo António Quadros, e soubemos recentemente, isso foi descoberto pela própria Fundação António Quadros, que houve, já depois do 25 de Abril, esta é uma revista dos anos 60, portanto, já na segunda metade da década de 70, o António Quadros chegou a pensar relançar a revista. E estão aqui documentos que o comprovam, transcrição de documentos que o comprovam, até com aspectos muito concretos, como é que a revista seria financiada, porque enfim, quem dirige uma revista tem que se preocupar com essas coisas, não é? Os colaboradores muitas vezes não se preocupam com isso, e muito bem, mas quem dirige uma revista tem que se preocupar com essas coisas aparentemente mais miúdas, e este texto é interessante porque dá conta disso. Ele vai ao pormenor de dizer como é que a revista seria financiada, quem seriam os colaboradores, exatamente aqui. Imaginem, uma emissão de títulos de sócio fundador da revista, com todos os pormenores. Isto é interessante. Enfim, eu faço as minhas deambulações para lusófonos, como é habitual. Este é um título, é um chapéu de chuva que dá para tudo, mas enfim, mas fala aqui sobre a Goa, fala aqui sobre a Goa, nomeadamente, sobre a questão da descolonização. E o Samuel também prossegue o seu percurso autobiográfico, sendo que, como tem que salientar, e o próprio Samuel tem salientado, aqui não há nenhum egocentrismo. O Samuel fala sobretudo de uma geração, de uma rede de amigos que se encontram em diversas circunstâncias. Aqui neste caso até a figura mais em destaque é o Paulo Borges, que já esteve na direção da Nova Águia, a propósito de, um, de uma sessão que ocorreu na Serra de Monte Junto, que aliás está aqui devidamente fotografada. E são sempre textos muito interessantes, muito estimulantes e que valem, de facto, como memória para o futuro. E a Nova Águia tem também essa missão de consolidar uma memória futurante. Depois, estamos a aproximar-nos do fim. Temos uma vez mais a colaboração poética do Manuel Tavares Rodrigues Leal, que já faleceu, mas cuja colaboração nos vai chegando ainda através de Luís Barreiros Tavares. E em extravoo temos a entrega dos prémios do Festival Literário Tábua Rasa, que tem sido coordenado pelo MIL desde 2015. Neste momento está numa fase de interregno, de suspensão, mas provavelmente ou eventualmente vai ser retomado. Enfim, isso não depende de nós, depende de várias circunstâncias que não vale a pena aqui referir, mas nós estamos disponíveis para isso. Todos os anos se entregam, ou melhor, todas as edições se entregam prémios nas várias categorias: literatura infantil-juvenil, poesia. Temos aqui o Pires Cabral, o poeta Pires Cabral, foi premiado com a melhor obra de poesia dos últimos anos. E o que nós aqui publicamos são as justificações. Portanto, neste caso da poesia temos António José Borges. Depois, no caso da filosofia, temos o Luís Loia, que justificou a entrega do prémio ao professor Leonel Ribeiro dos Santos, pela sua obra Kant, Pensador da Terra. Depois, a professora Anabela Rita justificou a entrega do prémio a uma obra da Isabela Figueiredo, uma romancista carpenteada. E, finalmente, o professor António Brás Teixeira justificou a entrega do prémio ao professor José Carlos Seabra Pereira, por todo um percurso de vida. Aqui não se trata de premiar uma obra em particular, mas há esta obra que mereceu destaque, um justo destaque, até porque tem muito a ver connosco, com esta ideia de lusofonia,
que é esta, Literaturas em Língua Portuguesa, das origens aos nossos dias. É uma obra colossal, monumental, é uma obra de vida, em que ele, como é aqui salientado, fala das várias tradições literárias de todo o espaço de língua portuguesa, dos vários países, e procura fazer uma visão, ter uma perspectiva dialogante dessas mesmas várias tradições. É, nesse aspecto, uma obra muito inovadora que faz todo o sentido que nós também destaquemos. Mais poemas, António José Borges, o próprio Samuel também que publica um poema. Os Periódicos Eternos, esta rúbrica tem sido assegurada pelo Pedro Vistas, ele aqui recupera a memória de publicações, enfim, já do século XIX, portanto, já distantes do tempo. Muitos deles não, muitas dessas publicações nós não conhecemos, eu falo por mim, mas é sempre interessante, são apontamentos curtos, são pequenas recensões, que nos dão conta até do panorama cultural do Portugal de então. As revistas são também isso, não é? Quer quando existem, quer quando não existem, porque quando não existem, isso também reflete o ambiente cultural de um país. Depois, finalmente, o Bibliágrafo, estamos mesmo a fechar a revista, vou passar a palavra ao Samuel, muito em breve. Temos pequenas recensões, a começar por uma obra do António Quadros, que é aqui recuperada, isto é mais do que uma recensão, mas é aqui revisitada pela mão do Joaquim Domingos. Eu próprio faço uma recensão de um livro recente do professor António Brás Teixeira, Filosofia da Saudade, segunda edição, revista e aumentada. O Miguel Real faz uma recensão sobre um recente livro meu, que é também uma reedição, Visões da Agostinho da Silva, de Portugal à Lusofonia. A Reisoleta Pinto Pedro faz uma extensa recensão de uma obra recente do Miguel Real, a Autobiografia de Jesus, que saiu mesmo no final do ano, que é uma obra polémica, dá conta de que é uma obra marcante. E finalmente, nesta secção temos a apresentação de uma edição do MIL também. São as atas do anterior colóquio do Atlântico, sobre Francisco Machado Faria Maia, Roberto Mesquita e o seu tempo, pela mão da Berta Pimentel, que é professora no Sá dos Açores, e foi uma das organizadoras deste volume. O Jorge Xixô Rodrigues apresenta-nos aqui também uma sua obra recente, O Princípio do Mundo, sobre, enfim, não vamos entrar nas polémicas semânticas, eu também acho que não houve descoberta do Brasil, houve uma criação do Brasil, uma criação partilhada, mas não houve descoberta nenhuma do Brasil. O que ele trata é portanto, ele tematiza literariamente essa época fundacional do próprio Brasil. Já tive a ocasião de apresentar, aliás, presencialmente essa obra aqui em Lisboa, no Centro Nacional de Cultura. Depois temos uma obra do Ernesto Rodrigues sobre lendas e contos populares transmontanos. E, finalmente, um livro do Afonso Moura, apresentado pelo Carlos Leoni, que tem a ver, enfim, com este conflito que se vai arrastando da Ucrânia. E penso... ainda há um texto de António José Borges sobre uma obra mais distante do tempo. Enfim, mas ele tinha enviado esse texto e publicamos com todo o gosto. Finalmente, a última secção, que é coordenada pelo Samuel Dinas e pelo José Carlos Pereira, é um caderno poético-visual, como podem ler aqui, Moradas, e, portanto, articula, é sempre um poeta que é escolhido, um poema mais longo, neste caso o Joel Henriques, que tem colaborado também regularmente na Nova Águia, sendo que, como sempre acontece nesta secção, os seus poemas, cada poema que aparece, são devidamente ilustrados, isso acontece aqui, portanto é uma secção onde há mais espaço para a ilustração, o que nem sempre acontece
noutras secções. Esta é uma secção que se vai manter, aliás, no próximo número já está definido o teor dessa mesma secção. E, finalmente, isto não é sequer uma secção, é apenas uma última página, temos aqui a memória de alguns eventos que foram marcantes neste universo da Nova Águia, do MIL, do Instituto de Luz Brasileira, nomeadamente o encerramento das comemorações do centenário do nascimento de António Quadros, que decorreu em Rio Maior, no dia 13, da parte da tarde. À noite, como já foi salientado, houve a entrega dos prémios em Fátima, no Festival Literário. Temos aqui o professor José Carlos Chabra Pereira a receber o prémio, Vida e Obra. Depois, na Galiza, está aqui o Samuel, eu próprio. Em setembro, estivemos no nono colóquio Luz ao Galáctico sobre a Saudade, onde apresentámos as atas do anterior colóquio, a obra do professor Brás Teixeira, A Filosofia da Saudade, bem como a obra A Filosofia da Cultura Celta, que foi coordenada por mim próprio e pela Luísa Borges, aqui presente, bem como pelo Joaquim Pinto. Antes dos Açores, também estivemos no mês seguinte, para a abertura do Congresso Centenário do Nascimento de José Antes, uma figura muito marcante, e que já tem sido aqui devidamente salientada e enaltecida na Nova Águia. Também já publicámos as atas de um congresso que se realizou em sua homenagem. Acho que foi o primeiro dos colóquios do Atlântico, uma edição do MIL. Há pouco referia, o professor José Maurício de Carvalho, quando esteve cá em novembro, foi eleito membro da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Esta foi a sessão solene de eleição, com a entrega de um colar, enfim, de um diploma. Temos aqui o professor Esteves Pereira, é presidente da Academia de Exercício. E mais recentemente, no final de novembro, a entrega do Prémio Mil Personagem Lusófona a Bernardino Greco Cervantes, um grande amigo galego, e que tem sido fundamental na promoção dos colóquios luso-galácticos sobre a saudade, desde logo. Tem sido um grande parceiro do MIL, do Instituto de Luso Brasileira. Aliás, ainda estive com ele recentemente, na passada semana, na nossa sede, e começámos já a pensar em próximas iniciativas. Enfim, este é o próximo número da revista. Enfim, este é já o presente número da revista, que está a ser ultimado, está a ser impresso neste momento. Vai ser lançado no dia 22 de março, reitero o convite, na sessão dos Pelos do Exército. Enfim, depois, como sempre acontece, haverá outras sessões de apresentação em Lisboa, no Porto e em outras regiões do país. Nós procuramos levar a Nova Águia a todo o país e sempre que é possível a todo o espaço de língua portuguesa. Em princípio, aliás, no final de abril, eu próprio estarei na Galiza para apresentar este número da Nova Águia, e se formos em julho ao Brasil, conforme está em cima da mesa essa hipótese, irei também com todo o gosto, iremos também com todo o gosto apresentar a Nova Águia no Brasil, ainda com a ausência do Cídio, que não vai ocorrer. E dito isto, dou então a palavra ao Samuel. Samuel, queres que eu descompartilhe queres que eu volte, ponho o teu texto? Como é que queres fazer? Estás sem som, Samuel. Para já podes descompartilhar. Ok. Força, a palavra é tua. Então, boa noite a todos. Falar da Sofia é sempre para mim um momento muito especial. Eu costumo dizer que eu venho da poesia para a filosofia. hum, e se Deus quiser, hei de morrer também na poesia. Portanto, eu nasci no contexto poético, tenho desenvolvido, trabalhado mais o contexto filosófico, mas com certeza morrerei também na poesia. E nesse meu processo ainda infante de nascimento, eu colaborei colaborei, isto é,
trabalhei como secretário da Sofia durante um ano, em 1996, na casa dela, na Graça. Uma casa especial com uma sala imensa, com alpendre, com uma porta para o rio, para a luz do rio, e com um alpendre para um pequeno pátio cheio de flores. E essa relação marcou-me pela, pela experiência da delicadeza da Sofia, da sua sensibilidade poética, e ao mesmo tempo pela experiência da realidade crua, dura e até paradoxal de uma senhora linda, interiormente excelsa, mas que exteriormente já estava numa fase de degradação, com problemas do foro neurológico e psicológico. E essa experiência é para mim a experiência talvez mais marcante da minha vida poética. Poesia no sentido de vivência, não é? De vida, que é a condição paradoxal do homem. Uma senhora que não pegava nos objetos com as mãos, nem nos livros, nem em nada, usava uma pinça, uma espécie de uma pinça grande, exatamente porque tinha essa fobia de que tudo estaria conspurcado, não é? E isto é uma metáfora, mas é uma metáfora que não resulta de uma criação, de uma imaginação criadora, mas resulta de uma experiência, de uma relação. Foi a minha relação com a Sofia durante esse ano. Mas para quem não conhece menos a Sofia, eu gostaria de começar por fazer uma breve introdução. Sofia de Melbrein Andresen nasceu em 1919 no Porto e depois viria a falecer em Lisboa em 2004, já com 84 anos. Era filha de Maria Amélia de Melbreiner e de João Henrique Andresen, de origem dinamarquesa. O seu bisavô, John Anderson, desembarcou no Porto e ficou nesta região, e já em 1895 o seu filho João Henrique comprou a quinta do Campo Alegre, que é hoje o Jardim Botânico do Porto, e aí ela nasceu e cresceu. Iniciou os estudos no Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Boa Vista. Logo no primeiro ano de funcionamento da escola, o que é curioso. Portanto, ela cresce, sua infância é na velha aristocracia portuguesa, portanto, ela era uma menina bem criada, usando uma expressão da minha terra, educada nos valores tradicionais da moral cristã,
Viria a ser dirigente de movimentos universitários católicos, nomeadamente quando frequentou a Filologia Clássica na Universidade de Lisboa. Colaborou na revista Cadernos de Poesia, isto julgo que já é um tema mais conhecido, e privou com Rui Sinati e Jorge de Sena. E nesse contexto viria a tornar-se uma das figuras mais representativas dessa atitude política liberal, de um catolicismo progressista que denunciava o regime da ditadura, e há um tema de intervenção editado pelo então padre Francisco Fanhais, editado em 1970, no seu álbum Canções da Cidade Nova, que é um tema, é uma cantata, chamada Cantata da Paz, que tem por título Vemos, Ouvimos e Lemos, Não Podemos Ignorar. Eu gostava de sublinhar este aspecto porque eu ainda me recordo, na minha juventude, de ir à missa e este tema ser cantado na missa. Eu gostava de o reproduzir, vamos ver se consigo, porque para reproduzir um vídeo do YouTube é preciso aqui uma artimanha que eu não sei se sei fazer. Vamos ver se eu consigo. Onde é que está? Ainda por cima não está. Ah, está ali. Professor, como vai ser depois posto, isso aqui vai ser gravado e posto no canal do YouTube. Aí eu pergunto se não tem questão de direitos autorais. Aí Isto é uma homenagem. É uma Não. homenagem. É uma homenagem. Isto é apenas um momento de. Eu não sei se vai se conseguir ouvir, eu acho que não. Tens que partilhar o som. Onde é que se partilha o som? Isso, boa questão. Assim não ouve nada, pois não? Não. Quando pões isso a partilhar, tens que partilhar, há aí um botão qualquer na tua tela em que tens que partilhar o som. No microfone aqui do Zoom tem uma opção de partilhar o som do vídeo, se está a erro. Isso, ou do sistema. Do sistema, assim uma coisa. Espera aí, mas o problema é em ti, na tua tela. Está bem, mas encontrar esse botão. A sua tela. Experimenta despartilhar e voltar a partilhar, pode ser que o botão apareça mais facilmente. Não, então vamos fazer de outra maneira, não vamos perder muito tempo. Já me desapareceu, foi aqui o que eu queria. Eu vou tentar. Interromper, partilhar. Eu vou tentar fazer de outra maneira. Isto é só um bocadinho, é só uma piada. Vamos lá ver se vocês conseguem ouvir assim. Possivelmente ouvem qualquer coisa. Isto aqui é música clandestina. Ouvem alguma coisa? Nada. Nada. Nada? Experimenta partilhar do teu se tiveres aí o telemóvel. Pronto, já ouvimos. Já estamos a ouvir. Ouvem? Já. Força. Não podemos nos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror.
Pronto. Isto é uma música da minha infância, que eu cantava na missa. Na altura eu não sabia que era da Sofia de Mel Brainer, muito menos que a música era do Fanhais, e muito menos imaginaria que um dia iria privar com a autora desta letra, e também não fazia ideia que a Sofia tinha sido uma católica, podemos dizer assim, da Igreja do Rato, não é? E portanto, isso tudo somado introduz uma partilha, envolve-me numa partilha, numa relação afetiva até de uma certa identidade com o pensamento dela, no que diz respeito à- às posições contra aquela aliança entre a Igreja do Cardeal Cerejeira e o Estado Novo. Até pela minha história, o meu pai esteve na guerra e, portanto, lá em casa este drama também foi vivido e portanto, há toda aqui uma série de afinidades. Só para concluir esta nota mais biográfica, a Sofia viria a casar-se em 46 com o jornalista, político e advogado Francisco Sousa Tavares, e depois teve 5 filhos, Isabel, Maria professora universitária de letras, o Miguel, jornalista, que todos conhecem, Miguel Sousa Tavares, e ainda o Xavier, que é um filho muito especial, que vivia com a Sofia lá em casa. Eu ouvia os seus passos, ouvia a sua presença, mas nunca ouvi. E é também faz parte desse. O Xavier, julgo que teria deficiência cognitiva. Esse personagem que sussurrava pelos corredores e que era invisível, faz parte desta metáfora daquela casa encantada da Graça, que recebia a luz que vinha do rio e que vinha desse Atlântico misterioso da lusofonia. O que é que eu gostava que notas é que eu gostava de sublinhar em termos do pensamento da Sofia e do seu percurso reflexivo e da sua obra poética? Como uma grande poetisa que é, a sua poesia encerra uma densidade filosófica importante. E essa densidade filosófica é recolhida em duas grandes culturas: a cultura grega, o pensamento europeu grego, e o pensamento europeu também alemão. Quer na vertente mitológica,
quer na vertente filosófica, quer na vertente religiosa, quer na vertente do imaginário, da imagética, quer no plano mais conceptual, mais metafísico até. Ela considerava que a arte era constitutiva da própria realização e manifestação da realidade. No fundo, através da arte, a realidade, a presença do real dava-se de uma forma autêntica, e proporcionava uma progressiva, permitia uma progressiva consciencialização dessa mesma realidade. Um bocadinho à maneira do Pascoais, há aqui algumas similitudes. Aliás, o prefácio desta obra, Sofia de Mello Bryan Andresen, prosa, não sei se conseguem ver, só o autor faz referência precisamente a um encontro. O texto começa assim: num fabuloso relato, Sofia de Mello Bryan falou da primeira visita que fez a Teixeira de Pascoais, 12 anos antes da morte deste. Conta que foi de Amarante até ao solar de São João de Gatão, sozinha a cavalo, e que se perdeu entre nevoeiros, nos campos, caminhos e atalhos. Finalmente, a casa apareceu-lhe grande, antiga, maravilhosa e branca. Chegou ali pelo lado de trás da casa e recorda-se de que o poeta lhe disse, cito, por este caminho nunca tinha chegado ninguém. A casa é uma aparição, como a chegada de Sofia também o é. A paisagem, o poema, a paisagem e o poema tornam-se indistintos. E portanto, esta é uma descrição muito interessante que está no prefácio a esta obra. E que prefácio esse que é da Maria Andresen de Sousa Tavares. Não, isso é o pós-fácio. O prefácio é do Carlos Mendes de Sousa. Mas dizia eu que a relação com o pensamento grego, mitológico, e ao mesmo tempo com o pensamento alemão, está muito expressa numa carta que envia a Jorge de Sena em setembro de 1961, e nela revela a sua afinidade com a filosofia existencial e hermenêutica de Heidegger, no reconhecimento, sobretudo, do quê? De que há uma certa inadequação entre a reflexão, o pensamento, a faculdade de compreensão, de juízo, e a realidade, ela mesma,
é excessiva na sua vitalidade, no seu mistério. E então diz a Sofia, numa carta ao seu amigo Jorge de Sena: nem toda a realidade pode ser dita, pois nem toda a realidade pode ser realmente objetivada. O por vivido é irredutível a uma consciencialização direta. Cá está, esta ideia da linguagem poética, metafórica, poder apreender, não possuir, não determinar, não objetivar, mas poder apontar, poder vislumbrar, pressentir. Essa dimensão da realidade que, de outra maneira, se escaparia e nunca se tornaria presente à nossa consciência. E, portanto, a obra de Sofia, neste sentido, é sempre uma procura de sentido, uma procura de sentido que reconhece este plano antepredicativo e atemático, este plano de uma relação de copertença, de connaturalidade, de alguma maneira uma connaturalidade primordial, que a poesia tem a capacidade de manifestar, de traduzir, mas que se oculta a uma racionalidade estritamente lógico-analítica. Então, Sofia, na sua obra poética, a este propósito, a determinada altura diz assim: se um poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque estas palavras nomeiam a sua visão do mundo, a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza, foram escolhidas pela sua realidade e pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. A poesia como veículo desta relação autêntica com a realidade das coisas. E a poesia como expressão desta relação fraterna, traduzida aqui pela noção de aliança. Ou seja, a poesia que se dá nesse magnânimo desprendimento da futilidade e da mesquinhez, e que nos insere, nos faz mergulhar no excesso indiscutível, evidente da realidade, mas que é uma realidade que é ao mesmo tempo indizível, inobjetivável. E nesse sentido é curioso que a correspondência entre a Sofia e o Jorge de Sena, que foi coligida nesta obra da Guerra e Paz,
ela revela também as divergências entre a Sofia e o Jorge de Sena. Por exemplo, a Sofia discorda de Jorge de Sena sobre o poder ilimitado das palavras. E faz isso, por exemplo, quando escreve os seus passeios com os filhos por entre as grutas, na costa recortada de Lagos, onde tinha a sua casa de férias. E se admira com o contraste entre a terra seca dos Algarves, o seu casario branco, singelo, e o mar barroco, escavado, de todas as cores. Há aqui uma frontalidade no encontro com a realidade que de alguma maneira remete para a sua experiência infantil, infantil neste sentido do encantamento, não é? Uma certa inocência que permite olhar a realidade com uma pureza que não se encontra num discurso cientificista. E por isso, de vez em quando, ela lamenta-se, da azáfama das tarefas de casa, das compras, do cuidado dos filhos. Diz ela que quando isso é feito à pressa, não se vive, apenas se morre ou sobrevive. E acrescenta que esse sangue da realidade, esse sangue da vida que é feito de amor, enfraquece sempre que são feitas as sangrias sacrificiais do cálculo, da estratégia, seja ela económica, política, religiosa. Desta maneira, a arte literária da poesia não é para a Sofia propriamente uma teoria, uma técnica, um trabalho, embora a poesia seja um fazer, não é? Seja um bordar de sílabas e de palavras, mas a essência da poesia não é essa, não é a construção de versos para a Sofia. É sim a possibilidade até redentora, salvífica, eventualmente, de participação no próprio real. Porquê? Porque a poesia permite-nos aceder ao real na manifestação da sua autenticidade, da sua convivência concreta. Ainda na obra poética, que eu também tenho aqui, da Assírio Alvim, na página 891, diz a autora: a poesia não pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nem uma teoria.
pede-me antes a inteireza do meu ser, uma consciência mais funda do que a minha inteligência, uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Esta ideia da experiência poética que antecede a teorização estética, embora pudéssemos de alguma maneira admitir com a própria Sofia que ao ler os clássicos e ao ler os contemporâneos, nomeadamente os grandes filósofos, os grandes poetas, normalmente os grandes poetas são também filósofos, autodidatas ou não, se possa dizer que não deixa de haver uma certa correlação entre aquilo que é a inspiração poética e depois o desenvolvimento, o labor do poema que integra noções que podem advir dessas leituras filosóficas e outras da grande literatura. Aqui o que eu quero, o que importa destacar é a capacidade do poema, de quem faz o poema e quem faz a experiência da poesia, como diz a Sofia, que é o permitir-nos ver esse espantoso esplendor do mundo. Mas o poeta não vê apenas o espantoso esplendor do mundo. E por isso o poeta vive sempre num drama. Porque a sensibilidade que o faz encantar-se com o desabrochar de uma flor, essa sensibilidade faz com que ele entre em profunda agonia perante as injustiças sociais, perante o mal que graça no mundo. E por isso o poeta vive sempre este drama como diz a autora, se em frente do esplendor do mundo nos alegramos com paixão, diz isso ainda na sua obra poética, nos textos de meditação poética, uns textos de prosa poética. Se em frente do esplendor do mundo nos alegramos com paixão, também em frente do sofrimento do mundo nos revoltamos com paixão. Portanto, o poeta não é um alienado, um ingênuo, alguém que está que foge do mundo, que vira costas ao mundo, fugindo aos seus problemas, às suas dificuldades. O poeta é aquele que deve manifestar, deve denunciar
os dramas, o mal, a injustiça, e deve até revoltar-se em nome dos valores, da humanização e da dignificação dos seres humanos. E, portanto, a poesia de Sofia tem raízes no cosmos, tem raízes na relação com os outros, hum, hum, e eu iria concluir com esta nota. Na sua experiência até de viagem pela Europa, pelo mundo grego e pelo mundo romano, ela a determinada altura, ainda na correspondência, ela partilha esta ideia de que prefere o encanto natural e austero dos templos gregos enquadrados nesse azul das ilhas, do mar, com os aromas de resina, do mel, prefere esse encanto ao encanto das basílicas romanas. E porquê? Porque ela considera que estas basílicas romanas são demasiado humanas, demasiado centradas no homem, nas suas virtudes, nas suas capacidades. E desse modo define a experiência da Acrópole como esse encontro especial de religação sagrada com o real, onde ela experimenta essa religiosidade intensa, nua, e afirma isso nos seguintes termos: os templos gregos só são compreensíveis situados no mundo que os rodeia. A ligação entre a arquitetura e o ar, a luz, o mar, os promontórios, os espaços, é total. E essa ligação é simultaneamente racional e misteriosa, profundamente íntima. Vejam esta excelência desta intuição e da sua estética, no fundo. Uma ligação simultaneamente racional e misteriosa. Na Grécia, esse mistério dá-se na luz do sol, na leveza do ar, na intensa cumplicidade entre a austeridade da pedra, dos promontórios despidos de árvores, expostos aos elementos naturais, como o vento, e ao mesmo tempo a doçura, a elegância, a delicadeza da harmonia entre esses elementos, numa identidade que ela considera sempre uma identidade entre o físico e o metafísico.
E por isso, para ela, o encanto religioso resulta sempre dessa experiência de intimidade, que é uma experiência de ligação simultânea entre o oceano insondável e obscuro do mistério, o horizonte indizível, inominável, de infinitude e de impossibilidade de categorização e de determinação, e ao mesmo tempo a ilha luminosa e ordenada da razão. E este encantamento, diz ela, não é possível de encontrar na Civitas. Mas depois, isto é muito curioso, ela depois acrescenta, numa das cartas, acrescenta que ela não veio paganizada da Grécia. Depois de toda esta descrição é o que mais parece, não é? Não é bem isso. O que ela traz é uma nova compreensão daquilo que ela chama a própria pregação de São Paulo na Acrópole. E com um novo entendimento sobre a necessidade vital de religação com a natureza e com o cosmos. Portanto, o que ela traz da experiência da Grécia é a valorização da experiência religiosa do divino na imanência dos elementos naturais, por distinção com a tónica romana da expressão da relação com o divino através de grandes obras arquitetónicas, monumentais, mas desligadas desta harmonia com a natureza. E, portanto, há aqui uma valorização da imanência divina no mundo natural. Podemos mesmo dizer que há uma valorização desta realidade corpórea por contraposição com as místicas, as perspectivas espiritualistas, nomeadamente de foro gnóstico, que concebiam a natureza como fonte de engano, como algo selvagem, como hostil, como maligno e até como ilusório. E portanto, para a Sofia, a poesia é sempre a expressão do desconhecido, do horizonte, da criação de novas possibilidades. E ainda no diálogo com Jorge de Sena, ela afirma o seguinte: a civilização ocidental traiu a imanência. Isto é muito interessante. Talvez essa traição tenha começado em Sócrates e Platão, que a beberam na sabedoria da Ásia. O ser deixou de estar na physis
e passou a estar no Logos. Reparem, isto aqui há profunda filosofia, não é? Há uma crítica ao dualismo grego, nomeadamente platónico, e sobretudo, gnóstico, que associava a imanência à criação de um Deus menor, ou demiurgo, e associava a transcendência, o mundo celestial, ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro plano divino, ao bem, ao princípio verdadeiro e belo, todas as coisas. Hum, hum, Para terminar, Samuel, ok. Eu queria ver só se queria citar aqui um último poema, ou uma última. Esta ideia de que, pela experiência poética, os seres do mundo deixam de ser meros objetos que estão sob o nosso domínio técnico, de utilitarismo, de avareza, de exploração. E esses objetos passam-nos, na experiência poética, na relação afetiva e poética com a realidade, esses objetos passam-nos a reconduzir novamente para o divino, que não se projeta nas ideias, mas impõe-se nessa realidade nua da existência e dos acontecimentos. E então descreve Sofia. Cheirava a maresia e a fruta. Longas músicas pareciam suspensas das árvores e das estrelas. E entre as casas brancas, na noite escura e azul, passava o rolar do mar. E agora mesmo prometo que termino com este parágrafo. Para mim é um dos parágrafos mais belos da Sofia, que está no livro sexto, e que diz assim: a coisa mais antiga de que me lembro é de um quarto em frente do mar, dentro do qual estava poisada em cima de uma mesa uma maçã enorme e vermelha. Do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada de imaginário. Era a própria presença do real que eu descobria. muito E bem, obrigado Samuel. pela vossa atenção. Foi um testemunho, mas muito mais do que um testemunho, muito impressivo. Enfim, nós já conhecíamos a tua até a experiência pessoal, de contacto direto com a Sofia, mas é sempre impressionante, até literalmente, ouvir-te falar sobre essa mesma experiência. Bom, meus amigos, já são 11h20, eu sou corresponsável, portanto, pelo andar da sessão. Vamos terminar por aqui, agradecendo muito a vossa presença,
nomeadamente começámos por aí, pelos colaboradores da Nova Águia. A Luísa chegou um pouco mais tarde, mas na altura salientei devidamente o seu contributo, sempre valioso, na secção Filosofia da Peço História. desculpa do atraso. Mas boa noite, Luísa. Mas estava a dizer apenas, isso está gravado, que salientei com a devido destaque, portanto, os textos que integram essa secção, que é a secção mais extensa e até com mais conteúdo deste número da Nova Águia, onde está um texto da Luísa, sempre muito valioso para nós, inspirado, neste caso sobre o Pascoais, que é um dos autores, não direi o autor, mas um dos autores da predileção da Luísa. Temos também connosco o Arthur Manso, que teve dificuldade em entrar. Estavas com vergonha, Arthur, estavas sempre a entrar e a sair. Não, a culpa não é minha. Havia qualquer coisa, algum boicote. Minha também não foi. Mas também Estava a salientei. acabar também de ver o Benfica. Quem tem maus Não, vícios. mas estava a acabar também de ver o Benfica, de facto. Muito bem. Quem tem maus vícios acontece isso. Pois. Mas o Arthur Manso também, que salientámos, é uma colaboração regular na Nova Águia. Acontece também na secção Outros Voos e que certamente se manterá nos próximos números. Reitero o convite, no dia 22 de março, sábado, às 4h30, teremos o lançamento presencial da Nova Águia, em Lisboa, em Benfica, na sede da APE, da Ação dos Pesos do Exército, uma associação parceira da PASC. Como já aqui justifiquei, até para dar conta do que este ano não se passou ou não se vai passar, nós costumamos, por todas as razões, fazer o seu primeiro lançamento na nossa casa, na nossa sede, que é o Palácio da Independência, mas neste momento o Palácio ainda continua em obras e, portanto, pedimos, e a paz também serve para isso, pedimos à APE para que nos acolhesse, o pedido que foi prontamente aceito e que aqui agradecemos. Depois haverá naturalmente outras sessões no Porto, noutras regiões do país, na Galiza, talvez no final de abril, no Rio de Janeiro, talvez a final de julho, enfim, isso ainda está um pouco por confirmar, mas continuaremos a voar o nosso voo, este ciclo também vai continuar. Podemos antecipar que a próxima sessão será no dia 7 de abril, segunda-feira. Nem sempre acontece, enfim, não é nenhum dogma, mas em geral tem acontecido nas primeiras segundas-feiras de cada mês, são as nossas sessões, Vultos da Cultura Lusófona. Neste caso será assim, primeira semana de abril, dia 7. Teremos connosco o José Carlos Pereira, que é, enfim, entre muitas outras coisas, é um profundo poeta, um profundo esteta e um profundo conhecedor da poesia. Nos vem cá falar sobre o Daniel de Faria, que foi também um poeta fulgurante, como sabemos, que nos deixou uma obra muito marcante e que vale a pena aqui plenamente evocar neste ciclo. E dito isto, vamos então terminar a nossa sessão.